A gente vai começar aqui pela radiação de corpo negro, foi que deu início à mecânica quântica, que era um daqueles problemas que eu tinha que a física clássica não explicava. Para falarmos de corpo negro, teremos que dar alguns passos para trás e compreender como surgiu essa terminologia, qual foi a motivação desse estudo, etc. Começamos com o físico alemão Kirchhoff, daquele que vocês veem aqui. Geralmente no ensino médio é só lembrado pela lei das malhas de Kirchhoff, né? Trabalha com circuito. Foi Kirchhoff que descobriu empiricamente a seguinte lei fundamental. Quando um feixe de luz atravessa um gás, este absorve aquelas frequências que, quando aquecidas, emite. Ou seja, ele só consegue emitir frequências que ele tem absorvido. Aqui a gente tem uma situação que é um corpo opaco e quente. Rede de difração ou prisma. Quando tem uma lâmpada e essa luz dessa lâmpada, luz branca, passa por um prisma, você acaba tendo um espectro contínuo de cores, certo? Agora, quando eu tenho um gás quente, ele emite só determinadas franjas de cores, que a gente chama de espectro emissor, como a gente pode ver aqui na figura. Ó. Em vez de eu ter o espectro contínuo, ou seja, todas as cores, eu tenho umas listinhas bem definidas do gás. E para cada elemento químico, eu tenho essas linhas diferentes. Agora, se eu tenho o gás frio e jogo luz neles, o que é que acontece? Em vez de eu ter o espectro contínuo, eu tenho um espectro faltando justamente o que o gás absorveu. Então, em resumo, todo elemento químico ele tem um espectro bem característico dele, que tem umas franjas, que no caso aqui a gente pode ver aqui nesse exemplo da figura no meio aí. E quando eu incido luz sobre esse gás, ele estando frio, ele vai absorver justamente aquelas franjas, aquele espectro que ele emite quando está quente. A gente pode ver que a luz sem ter o gás no meio, ela teria um espectro contínuo, todas as cores. E já aqui, quando eu coloco o gás no meio, o que é que acontece? Faltam algumas rajadinhas no espectro. Você tem essa situação. Aí a gente vem para o corpo negro. O corpo negro são absorvedores e emissores perfeitos de radiação eletromagnética. O que é que isso quer dizer? Que em vez dele absorver só determinada frequência, ele absorve tudo e emite tudo, certo? Aqui eu tenho um corpo negro, que é oco por dentro. Eu emito um raio de luz dentro de um orifício aqui, que esse corpo negro tem um orifício. Esse raio de luz fica batendo nas paredes desse corpo, sem sair. Esse corpo começa a absorver esse raio de luz e ele vai emitir como radiação justamente as frequências que ele absorveu. É que nem eu estou esquentando, pessoal. Imagina o seguinte, eu pego um pedaço de ferro e esquento. O pedaço de ferro começará a mudar de cor, ficará meio abóbora, bem mais alaranjado, um alaranjado mais vivo, um pouco mais rebranquiçado. Ou seja, ele está absorvendo calor e emitindo radiação. Que também, no caso, é radiação na forma de calor, só que eu vejo também a mudança de cor do objeto, certo? Então, o corpo negro é mais ou menos isso. A vantagem do corpo negro é que ele absorve todo tipo de frequência. Além disso, Kirchhoff descobriu que a densidade de energia, densidade de radiação de energia que o corpo emite depende da temperatura em que o corpo se encontra. Então, pessoal, o que é que a gente tem aqui nessas figuras? Na figura aqui do lado esquerdo, que a gente tem isotermas da distribuição espectral de energia. Dependendo da temperatura, eu tenho uma distribuição de energia. A densidade de energia, quando eu tenho uma temperatura de 6.000 Kelvin, é aproximadamente 0,17, que é esse gráfico maior. E se eu for diminuindo a temperatura, a densidade de energia da radiação vai diminuindo. Só que os físicos não conseguiram descrever esses resultados. Eu tinha duas leis, a lei de Wiener e a lei de Rayleigh-Jeans. E aqui no caso direito, você tem um gráfico que tem três situações. A primeira situação
é que é descrita pela lei de Rayleigh-Jeans, que é essa linha pontilhada que começa no zero e vai embora subindo aí. Ela tenta descrever essa distribuição de energia que acontece na figura anterior e não consegue. E nós temos essa outra linha pontilhada, que é a lei de Wien, que ela também tenta descrever o fenômeno, ou seja, quando eu tenho um corpo negro que ele está emitindo radiação e quero saber como é essa distribuição dessa radiação que ele emite. Em qual frequência ele emite mais ou emite menos. Do lado esquerdo a gente tem justamente os dados do experimento. E do lado direito dessa linha pontilhada a gente tem a previsão das teorias. E essas duas teorias, tanto a de Rayleigh quanto a de Wien, não conseguem bater com o experimento. Somente aqui, que tem o nomezinho Planck, somente a ideia de Planck da teoria, que a gente vai falar já já, é que bateu com o experimento. Aqui vocês não precisam se atentar às equações, tá bom? Só vou falar aqui, ó, o que é o Planck fez de diferente. Tudo estava em calcular a energia média, denominado acima por E, para osciladores em equilíbrio com radiação térmica a temperatura T. O que é que acontece? Ele diz o seguinte: em vez de eu pensar que a energia que está saindo do corpo negro é uma energia contínua, eu vou pensar que para cada ponto dessa energia, na verdade, eu não vou ter uma continuidade, eu vou ter um oscilador. Oscilador é uma coisinha que oscila, né? E eu vou ter energias discretas. A ideia toda dele foi o seguinte: olha, eu tenho uma teoria da de Rayleigh que não dá certo, porque dá certo a um determinado ponto, mas depois ultrapassa e não dá mais certo com o experimento. E eu tenho a lei de Wien, que também se aproxima do experimento num determinado ponto, mas fracassa em outro. Ele tentou encontrar uma equação que descreva os dados do experimento. E ele achou que a única situação era propor que essa energia não era contínua. Eu não estou falando assim de uma onda de radiação, mas eu estou falando de vários pacotezinhos, que foi o que ele chamou de quanta. Então o Planck, que é um físico renomado justamente ainda mais por essa descoberta, ele propôs que toda a energia da radiação era quantizada, ou seja, se fazia-se de pequenos pacotes chamados quanta, e eram descritos por Hν, onde H era uma constante a ser definida e Ni era a frequência de radiação. Então a energia é igual a NHν, onde esse N é um número inteiro, conforme a gente viu na descrição da carga elétrica, quando a gente só podia ter múltiplos de E. Aqui, toda a energia da radiação com a matéria, ele propôs que toda a energia só poderia ser múltiplas de Hν, onde H era uma constante, que no caso da eletricidade a constante era a carga elétrica, e Ni, que é a frequência da radiação. Então, foi dito que toda a radiação, a energia que era emitida pelo corpo negro, era discreta e múltipla de Hν, onde H era uma constante e Ni era a frequência da radiação. Então é que ele bota, ó, sendo H um parâmetro a determinar experimentalmente. Era uma constante da natureza que eu podia medir. Essa foi a grande revolução, porque eu pensava que a energia que um corpo emitia era contínua, e o Planck viu que não, só dá certo se eu propor que ela é quantizada. A menor parte dessa energia eu vou chamar de quanta, e ela é múltipla de Hν. Aqui a gente tem mais algumas equações, que é a fórmula de Planck, né, para densidade de energia de radiação. Os valores permitidos para a troca de energia foram denominados quanta de energia. Planck falou deles que tratou-se de uma hipótese puramente formal e não refletia muito sobre ela.
mas apenas sobre o fato de que, sob quaisquer circunstâncias, custasse o que custasse, um resultado positivo tinha se obtido. O que é que ele quer dizer? Quer dizer que o Planck ele achou que o que ele fez de dizer que a energia que sai de um corpo, a radiação que sai de um corpo é quantizada, ele achou que era só um truque matemático para fazer com que a teoria batesse com o resultado do experimento. Só que foi visto que não, que realmente existia essa unidade quântica na natureza e existia essa constante chamada H, que é a constante hoje de Planck, denominada justamente por isso, por o Planck ter proposto ela. Sim, professor, toda essa discussão para dizer o quê? Para dizer que quando o Planck lançou essa ideia e publicou isso, vários fenômenos começaram a ser descritos por essa ideia de quantização do Planck, quantização da energia. Lembra do efeito fotoelétrico, que consistia na liberação de elétrons pela superfície de metal? Pois ele conseguiu ser explicado graças à hipótese do Planck de que a energia pode ser quantizada. Eu posso ter pequenos pacotes de energia. E foi o Einstein o primeiro a citar o Planck e dizer o seguinte: olha, aqueles feixes de luz que batem na placa que arrancam elétrons, que aqui é no caso da figura, ó, você tem uma figura o quê? Você tem uma placa carregada e você tem um feixe de luz que é emitido sobre a placa. E esse feixe acaba arrancando elétrons e indo para a placa carregado positivamente. A gente tem um esqueminha aqui, onde eu tenho uma placa carregada positivamente e uma placa carregada negativamente. Esse V significa que eu tenho uma diferença de potencial, né? Ali eu tenho um desenhozinho da bateria, tem um potenciômetro medindo. Então, o que é que acontece? Na hora que o raio de luz incide na placa, aqui no caso nosso do lado esquerdo, ele arranca esses elétrons, e esses elétrons são atraídos pela placa que está carregada positivamente. Então, tal é que você vê umas setinhas nos elétrons apontando na direção do lado direito, saindo do lado esquerdo e indo para o lado direito. Então, esse fenômeno foi explicado por Einstein em 1905. O Planck publicou aquilo em 1900. E o Einstein, em 1905, já usou aquele experimento, aquela teoria do Planck, para descrever o fenômeno que ainda não era descrito fisicamente. Aqui a mecânica clássica não conseguia descrever. E ele fez isso em 1905, admitindo que a luz de frequência Ni, em sua interação com a matéria, ou seja, com a placa de metal, fosse constituída por quanta de luz de energia igual a Hν, que era o que o Planck tinha proposto. Então, um fenômeno que não era descrito, que não era explicado pela mecânica clássica, já foi explicado baseado nessa nova ideia do Planck de dizer que a radiação era discreta e dependia de uma constante H, que hoje é conhecida como constante de Planck, e a frequência da radiação, que no caso aqui é o Ni. Então, você viu que tudo da mecânica quântica vai partir daqui, de dizer que a energia é quantizada. Eu tenho situações em que a energia é quantizada e ela é múltiplo de Hν, de uma constante vezes a frequência da radiação. Aqui por fim a gente é assim: porém os elétrons só conseguem abandonar o metal se a multiplicação dessa constante vezes a frequência for maior do que φ, como mostra na equação abaixo. O que essa equação quer dizer? Ela está dizendo o seguinte: ó, eu tenho uma energia que segura, que a gente chama aqui de função trabalho, que é esse φ da equação 7, que segura o elétron no metal. E eu só vou conseguir com que esse elétron saia do metal se essa energia Hν for maior do que essa função trabalho. Resumindo, eu tenho um elétron que está lá grudado no metal com determinada energia. Ele só vai ser arrancado de lá se eu incidir sobre ele uma energia maior do que a que segura ele. É isso que essa equação está querendo dizer. Vale lembrar que Planck afirmou que apenas a energia de seus osciladores era quantizada, não falando nada sobre a radiação. Porém, foi o próprio Einstein que postulou que a energia era quantizada em pequenos pacotes quanta, que ele chamou de quanta, né? Conhecidos hoje por fótons, que é a partícula mediadora da interação eletromagnética. Ou seja,
O Planck propôs pensando que era só um artifício matemático e dizia, não, olha, só vale aqui para mim porque eu quero que a conta dê certo, com um experimento. E o Einstein vendo aquilo disse, não, olha, isso aqui vale para radiação, ou seja, para luz, para ondas eletromagnéticas. Eu estou dizendo que a luz é composta de pequenos pacotes de energia, que são os quantas. E hoje a gente sabe que esses quantas de luz são os fótons, que são os intermediadores do campo eletromagnético, quem faz a interação com a matéria. Bem interessante isso. Aí aqui a gente tem o modelo atômico, proposto por Rutherford. Tinha problema de colapso do elétron com núcleo. O que é que eu tinha? Eu tinha um núcleo positivo e tinha um elétron negativo. No modelo do Rutherford não dava certo, porque carga positiva atrai carga negativa. Então, se o elétron está rodando em torno do núcleo, ele vai rodando cada vez mais perto até se chocar com o núcleo, porque carga positiva atrai carga negativa. E o Rutherford não conseguia explicar. Mas o modelo de Bohr, que é o modelo planetário, ele postulou dois postulados. Primeiro ele disse, olha, os elétrons descrevem órbitas circulares estacionárias ao redor do núcleo, sem emitir e nem absorver energia. Esse elétron está lá rodando sem emitir e sem absorver energia. O segundo postulado, que eu botei até aqui primeiro de novo, é outro errinho. Se eu fornecer energia elétrico-térmica a um átomo, um ou mais elétrons absorvem e saltam para níveis mais afastados do núcleo. Ao voltarem às suas órbitas originais, devolve essa energia recebida em forma de luz, ou seja, a emissão de fótons, saltos quânticos. O que é isso, pessoal? Isso aqui é quando eu tenho lá que a professora ensina, a professora geralmente de química ensina no ensino médio, que eu tenho as orbitais, né? Que a primeira camada, a segunda camada, onde ficam os elétrons. Quando o elétron absorve energia, ele pula de uma camada para outra. E depois ele emite essa energia que absorveu e volta para a camada de origem. Isso explica um pouco como funciona no átomo. Já é um modelo de Bohr. O modelo do Bohr já explica algumas coisas, não tudo. Por esse modelo de Bohr, a gente consegue alguns números. A gente consegue calcular a força coulombiana do átomo. A gente consegue daí tirar também a velocidade com que esse elétron está orbitando o núcleo. A gente consegue achar o raio da órbita, ou seja, a distância entre o núcleo e o elétron, por esse modelo do Bohr, né? Aqui, voltado na mecânica quântica, você ainda também tem uma coisa que eu queria que vocês dessem uma procurada, que é o princípio da incerteza de Heisenberg, que é definido como ΔX, que é a variação da posição, ΔP, que é a variação do momento, tem que ser maior ou igual a h cortado sobre 2. O h é a constante de Planck. Quando ele vem cortado é porque eu estou me referindo ao h dividido por 2π. Tá bom? Esta equação foi enunciada em 1927 por Ernest Heisenberg e ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1932. Por quê? Ele está dizendo aqui que por mais que eu seja preciso, a própria natureza tem uma imprecisão. Vocês lembram quando algum de vocês me perguntaram, professor, e eu arredondo para onde esse número? Você está querendo ser o mais preciso possível. Mas a natureza em si, você nunca vai conseguir ter uma medida precisa. Porque eu vou sempre ter embutido, isso não depende do instrumento de medida e nem de quem está medindo, mas sim da própria natureza, ela tem uma incerteza na medida. Onde essa incerteza, que aqui no caso é da posição e do momento, sempre serão maior ou igual a h cortado sobre 2. Eu nunca vou ter precisamente a posição juntamente com o momento de uma partícula menor do que a h cortado sobre 2. Eu posso saber aqui no caso da posição, eu posso saber onde é que está uma partícula. Eu sei definir onde é que está uma partícula, mas eu saberei pouco do momento da partícula. Ou eu posso fazer o contrário. Eu sei muito do momento da partícula, mas não sei onde a partícula está.
Então eu tenho uma imprecisão com relação à posição e o momento da partícula. E aqui no finalzinho aqui eu tenho a relação de de Broglie, que é o caso que a gente citou. Se eu posso imaginar que a luz que era uma onda, pode ser uma partícula, será que uma partícula não pode ser uma onda? Essa é a pergunta dele. Você lembra que na luz que a gente falou que tem a dualidade onda-partícula. Tem hora que a luz se comporta como onda, tem hora que a luz se comporta como partícula. Mas aqui o de Broglie pensou o seguinte: mas será que coisas massivas, partículas, elas podem ter a ela associado uma onda? Aí ele demonstrou que sim. Onde essa equação diz que o comprimento de onda de uma partícula é o h dividido por p, onde p é o momento e o h é a constante de Planck. Vocês estão vendo mais uma vez que a constante de Planck está embutida aí. Então foi um grande marco, um grande divisor de águas, a descoberta de Planck que propôs a quantização da energia, né? Esse H, que acabou se encontrando na natureza realmente esse H. Então aqui agora a gente já tem o que a gente chama de ondas de matéria. Você tem matéria, ou seja, objetos materiais que podem ter a ele associado uma onda. E aqui a gente vem para o experimento de Jung. Tá vendo essa imagem aqui da esquerda? Você tem franjas. Isso acontece quando eu trabalho com ondas. Porém, esse experimento aqui não são de ondas, são de partículas. Na figura A eu começo a emitir várias partículas, B mais ainda, C mais ainda, e eu consigo ver aqui pela fotografia o que acontece com a partícula, por onde a partícula passou. Ela deixou um rastro, e aqui eu consigo ver as franjas. Então eu estou dizendo que um elétron, que é suposto como uma partícula, está tendo comportamento de uma onda. Aqui é que vem a dualidade de onda-partícula, né? Então você tem também associado a partículas características de onda. A gente chama até ondas de matéria. Bom, pessoal, e lembrando que vocês têm que dar uma olhada, porque eu estou fazendo um resumão aqui, mas o arquivo que eu vou deixar aqui tem todo o contexto histórico. Não precisa se atentar às equações, mas pelo menos o contexto histórico. Tá bom? E aqui, por último, a gente tem a equação de Schrödinger. Em física, a equação de Schrödinger, proposta pelo físico austríaco Ernst Schrödinger, em 1925, descreve a evolução temporal de um estado quântico de um sistema físico. Essa equação tem uma importância capital na teoria da mecânica quântica. E seu papel é similar ao da segunda lei de Newton na mecânica clássica. Ou seja, pessoal, em vez de eu ter F é igual a ma, que é o que está por trás de toda a dinâmica de um objeto na mecânica clássica, na física clássica, que descreve a dinâmica do objeto, na mecânica quântica eu vou ter uma equação que descreve o sistema, a evolução desse sistema quântico no decorrer do tempo, que é a equação de Schrödinger, que é essa equação 13 que a gente está vendo aqui. Vocês estão vendo que eu tenho um H cortado ali, eu tenho umas derivadas, aqui está em uma única dimensão, na dimensão x, tá bom? Mas é só por uma ilustração, para dizer para vocês que agora aqui eu tenho uma nova equação que descreve como esse sistema físico evolui no tempo. Quando eu estou trabalhando com sistemas físicos do mundo do muito pequeno, ou seja, no mundo atômico ou subatômico, tá bom? Então, aqui é onde você tem aqui um apanhado de como vai evoluir esse sistema. E nós não estamos mais trabalhando com uma partícula pontual, mas nós estamos trabalhando com, que tem essa letrinha aqui engraçada, aqui, ó, que é o psi. A gente está trabalhando agora com a função de onda. Lembra que eu associei a uma partícula um comprimento de onda, ou seja, propriedade de onda? Pois é, agora eu estou trabalhando isso como se fosse uma onda, certo? Por isso que o nome é função de onda. E por último, as conclusões e perspectivas. As conclusões é que realmente é muito interessante você trabalhar a física moderna no ensino médio, já para que os alunos, como eu falei anteriormente, os alunos ficarem inteirados dos avanços,
das notícias, das descobertas atuais. E não ficar estudando só descoberta de 2.000 anos atrás ou de 100 anos atrás, mas sim descobertas atuais e ele ficar por dentro nas notícias quando passam no jornal ou numa revista. E a perspectiva que a gente tem aqui, na parte da física, é de tentar unificar todos os fenômenos na física numa única equação. Unificar tudo, né? Quanto mais simples, melhor. Então a ideia da física hoje é justamente isso, fazer essa unificação das forças da física, né? Das forças da natureza, como descrever a natureza por uma única equação, juntando todas as teorias numa única só. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Foi um resumão. Então, deem uma olhada no material que eu vou deixar aqui. Eu vou deixar alguns simuladores, alguns vídeos. Simulador do efeito fotoelétrico, simulador da radiação do corpo negro. Vou deixar o material que contém a história da física moderna. Então, deem uma olhada. Lembrando, não vai ter atividade nessa semana. É mais para vocês verem, mais como uma curiosidade para vocês implementarem aí quando for dar aula. Ter essa curiosidade na parte de física moderna. Então, um abraço. Espero que vocês tenham gostado da disciplina. Viu? E precisando de mim, você já sabe. É só entrar em contato. Tchau. Foi um prazer.